Eu quero ler com vocês, meus irmãos, em Isaías, capítulo 6. Glória a Jesus, aleluia. Ah, Senhor Jesus. Isaías, capítulo 6. Capítulo 6. Irmão Mário, leia esse capítulo do versículo 1 ao versículo 7. O versículo 7? Do versículo 1 ao versículo 7. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém. Glória a Jesus. Antes de entrarmos no mérito desse texto bíblico, eu quero dizer para os irmãos que eu tive uma experiência hoje, às 2h da tarde. Eu nunca tinha tido uma experiência como esta. Por isso é que um provérbio diz assim: vivendo e aprendendo. Eu me sentei na minha recliner só para fazer digestão, enquanto chegava a hora de eu ir para o meu quartinho de oração.
Nesse interim, me chamou uma irmã daqui da área de Boston. E ela disse: irmão, eu gostaria que o Senhor orasse pela minha irmã, que está no Brasil. Ela nunca esteve aqui, evidentemente. Eu já tinha orado por ela há uns 2 anos atrás e visto ela pelo cellphone. Acontece que esta irmã da área de Boston, ela é muito preocupada com os seus irmãos, muito preocupada para que aceitem a Jesus como Salvador. Até agora ela é uma crente de verdade. Mas os irmãos dela são todos assim, avessos ao Evangelho. Acontece que ela queria fazer uma conexão telefônica. E quando ela chamou, quis fazer a conexão do Brasil com a irmã dela e comigo, nós 3, apresentou-se um anjo de asas, mas tão alvo. Eu vi ele todo. Dentro do cellphone. Dentro do cellphone. E as penas das asas faziam assim. E não tinha vento nenhum, mas elas faziam assim. Eu vi o rosto dele, vi ele todo, de asas abertas. E eu disse para ela, se não puder fazer a conexão, me dê o número dela que eu chamo para ela. Aí eu não sei por que cargas d'água ela desistiu de me dar o número e disse, eu vou chamar para ela agora e dizer para ela fazer a chamada para o irmão. Ok. Aí eu fui para o meu quartinho porque a extensão do telefone está no meu quarto. Quem está na cozinha, na sala, pode atender a chamada telefônica. E quem está no meu quarto pode atender também. E acontece que eu vi o mesmo anjo em cima do telefone. O anjo não me disse nada, mas eu entendi que ele estava barrando a chamada e a conexão. O Espírito me disse,
eu enviei meu anjo para barrar essa chamada telefônica, porque a irmã dessa minha serva está mais do que evangelizada e sabe do que eu tenho feito por eles. Glória a Deus. Glória a Jesus. Portanto, tu não vais perder teu tempo. Glória a Deus. Tu não vais perder teu tempo em orar por essa mulher, porque eles têm ouvido a minha palavra Aleluia. demais Glória a Deus. e não querem nada comigo. Glória a Jesus. E eu esperei muito tempo e eles não, e a ligação não veio. Vocês estão vendo, irmão, como tem pessoas que se tornam avessos ao Evangelho, se acostumam a ouvir, mas não querem Jesus. E por isso tem pessoas assim que Deus se cansa. Deus se cansa e, como o anjo fez, se atravessou na linha telefônica e a linha telefônica não funcionou. Vocês estão vendo? Não deixou eu perder o meu tempo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então eu tive pensando na atitude do Espírito Santo. Nesta geração em que vivemos, no meio deste povo, também tem pessoas que Deus se cansou. Até mesmo crentes que Deus se cansou. Deus é condicional. Faz para mim que eu faço para ti. Ele é assim. Glória a Deus. É como ser humano. Glória a Jesus. Ele disse: eia, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Irmãos, eu nunca tive uma experiência desse tamanho, desse vulto. Um anjo se atravessar numa linha telefônica para o telefone não funcionar. E assim por diante. Para vocês verem essa é a terceira pessoa que o Senhor me priva de orar por elas. A segunda pessoa é um homem. É um homem. Não reside nessa cidade. Eu já disse para ele
Faz poucas semanas que eu disse isso para ele. Por que que Deus fala contigo e não cumpre o que ele diz? A culpa está em você. Você tem buscado a Deus? Ah, porque a tapioca mordeu o beiju. Eu não. De vez em quando eu oro a Deus. Você é crente desde sua infância e não sabe nem orar. Eu disse isso para ele. E não sabe nem orar. Só sabe cuidar das coisas materiais. Só pensa nas coisas materiais. Então tem sido um desastre na vida dele. Tem sido um desastre. Mas um desastre mesmo. O homem vai para aqui, vai para ali, vai para um lugar que tem muito trabalho, não consegue trabalho. E assim por diante. Agora fez uma viagem muito grande da Califórnia para cá, porque a sobrinha dele mandou $800 emprestado. E ele conseguiu vir para Massachusetts. Mas não chamou mais para mim. E Deus havia me proibido de orar por ele. De orar mais por ele. Porque era uma chamada uma em cima da outra. Quando é agora, parece que ele abriu os olhos. Parece. Ficou na Califórnia durante algum tempo. Enfim, a história é muito grande. Eu vou parar por aqui. Eu digo, tem razão do Senhor de dizer para mim não orar mais por ele. Se lembra que Gênesis 6, versículo 3 diz que Deus não contenderá com o homem para sempre. Não contenderá. Não é contendará. É contenderá para sempre com o homem. De maneira que tem uma outra senhora que está morando no sul dos Estados Unidos. Também Deus me disse para não orar mais por ela. Ela ia se casar com um judeu, cujo judeu esteve na minha casa, fez amizade comigo. É muito difícil se ver um judeu comer na mesa com um gentio. Mas ele me levava ao restaurante, pagava comida para mim, comia comigo. Até
Até hoje ele tem consideração comigo, mas também não quer Jesus. Não quer Jesus. Falei de Cristo para ele muito, muito, muito. Ele não quis Jesus. Os filhos botaram ele num lugar onde ele não pode sair e tomaram conta da empresa dele, um escritório de advogados. Ele ganhava rios de dinheiro. Quando a minha mulher morreu, ele me deu $500 para ajudar a fazer o enterro da sua mulher. E assim por diante. Meus irmãos, e nós lemos esse texto bíblico, mas eu quero dizer para vocês, adiantar mais um pouquinho a história. A história também é grande. Ela ia se casar com ele, brasileira. Mas inventou de não esperar em Deus. Começou a namorar um outro homem e ia para a casa dele, para a casa dela, onde ela estava morando. Aluguel esse pago por esse judeu. Só punha ela em casa boa. E essa última que ele pagou para ela era $4.000. Era uma mansão. Eu fui lá, estive com ela. Nesse tempo, Maria já tinha morrido. O judeu não casou-se com ela. Por que razão? Porque ela havia posto um outro homem dentro da casa dele. Vocês estão ouvindo? Que desastre. Eu disse, por que tu fazes isso, fulana? Ah, porque eu vejo que ele não vai casar comigo. Pela demora, espera no Senhor. Mas tu fizeste uma grande bobagem. Ele ia lá e tocava piano. Ia lá como se fosse a casa dele. Terminou que os filhos fizeram a cabeça do velho e ele não casou-se com ela, virou-se contra ela. E assim por diante. E ela, cada vez que chamava para mim, soltava os cachorros em cima de mim, como se eu fosse culpado do que ela tinha feito. Aí depois me pedia perdão.
Ah, eu perdi o juízo. E o Senhor disse para mim, não ore mais por fulana. Não ore mais porque ela está te desrespeitando a mim e a ti. E assim por diante. Eu, para não dizer para ela, ela chamava para mim, chamava, e eu não atendia. Até que, enfim, ela instalou um telefone e chamou para mim, e eu vi que era um número diferente. Eu atendi e era ela. E ela disse, se o irmão tem alguma coisa contra mim, me perdoa, porque eu te amo muito, meu irmão. Se eu também te amo. Eu também te amo. Mas você não respeitou a unção que tem sobre mim. Ah, mas eu perdi a minha cabeça, fiquei desorientada. Eu disse, mas isso não era razão de você soltar os cachorros em cima de mim. E o certo, irmão, que ela está para lá, para o sul dos Estados Unidos. Não sei o que acontece com ela. Mas eu quero dizer para os irmãos, acerca desse texto, algumas palavras. Isaías era da família real, este profeta. Vocês podem ler o primeiro capítulo, que ele alcançou 4 reinados. Acais, Uzias, Acais, Jotão, Ezequias, foi o último. O certo é que ele alcançou esses 4 reinados, mas ele era um palaciano. Mas ele era um homem que ele achava que Deus não se importava com o jeito dele. Aleluia. E ele dizia palavrões. Qualquer coisinha, ele soltava um palavrão. E ele achava que aquilo era normal. Seguindo os costumes da raça dele. Por poucos dias que Deus tinha chamado ele para ser profeta, ser um vidente, Isaías foi um grande profeta. E depois que ele teve esse encontro com o Senhor, ele viu o Senhor no alto e sublime trono, dentro da casa de Deus. O templo da casa de Deus era muito grande, Glória a Jesus. que Salomão havia construído. Aleluia. Glória a Deus.
Isaías sentiu suas carnes como caindo do seu corpo. Aleluia. Ele diz: eis que eu vou perecendo, Aleluia. Glória a Deus. porque os meus olhos viram o Rei, Glória a Jesus. Glória a o Jesus. Senhor dos Exércitos. E fez aquela descrição. O séquito do Senhor enchia o templo. Aleluia. Há muitos estudiosos da Bíblia dizem que esse séquito era a roupa de Deus. Mas eu acho que não, porque séquito pode ter dois sentidos. Séquito pode ser um exército, pode ser os acompanhantes, e que enchiam o templo. Eram tantos que enchiam o templo. Aleluia. Glória a Jesus. E o certo é que Isaías diz: eis que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Os serafins que estavam voando acima da cabeça dele, acima, fazendo aquele círculo Glória a Jesus. a uma certa distância. Glória a Jesus. Glória a Deus. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas, eles cobriam o rosto deles. Com 2, eles cobriam os pés. E com 2, eles voavam e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. E até hoje esses querubins estão voando assim em volta dele. Glória a Deus. Até hoje. Glória a Jesus. Os serafins são os anjos mais chegados a Deus. Aleluia. Glória a Glória a Jesus. Deus. Aleluia. O nome deles não são anjos, são serafins, anjos de fogo, Aleluia. Glória a Jesus. anjos de fogo. Glória a Deus. São os anjos mais chegados a Deus. Glória a Deus. Aleluia. São os mais próximos de Deus. Glória a Deus. São os serafins. Aleluia. E eles fazem esse trabalho voando em volta do Senhor, Glória a Jesus. acima dele, Glória a Jesus. dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A terra está cheia da sua glória. Está mesmo, Glória a Glória Deus. a Jesus. Aleluia. está mesmo. Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. E um daqueles serafins, um deles, voou em direção a Isaías, que estava morrendo, porque viu o rei, o grande rei, o rei dos reis. Aleluia. E tocou nos lábios de Isaías Aleluia. com uma brasa viva, Aleluia.
tirada do altar com uma tenaz. Aleluia. Vocês sabem o que é uma tenaz? É como se fosse um alicate grande, mais ou menos desse tamanho. Aleluia. Eu sei o que é uma tenaz. Então, disse, isto tocou os teus lábios, te purificou do teu pecado. Glória a Deus. Isaías ficou purificado daquele pecado. Ele falava palavrão com seus amigos. E então Isaías ficou renovado. Glória a Jesus. Depois disso, Isaías ouviu o Senhor falando: quem irá por nós? Aleluia. Quem irá por nós e pregar esta palavra? Glória a Jesus. E Isaías se sentiu livre e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. E o Senhor disse: ok. Isaías estava livre daquele pecado. Porque Isaías, com aquele pecado, ele não poderia fazer o trabalho do Senhor como o Senhor queria. Seria um profeta de meia tigela. Mas agora a coisa mudou. Glória a Deus. Isaías foi transformado Glória a Jesus. e pôde realizar o trabalho do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Isto é uma lição para mim e para vocês. Glória a Jesus. Aleluia. Nós devemos ser servos limpos. E a nossa boca é a fonte do bem e do mal. Em Provérbios 18, parece-me que verso 18, diz que a nossa língua é a causa, ela pode fazer com que a vida e a morte estão no poder da língua. E é verdade. A nossa palavra tem muito poder. Versículo 21. Versículo 21, não é? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama cometerá do seu fruto. Comerá do seu fruto. Nós comemos do fruto da nossa língua. Glória a Jesus. Aleluia. Então vocês tenham todo cuidado no que há de falar. Seja com quem for. Está aí o Abel de testemunha. Eu disse para ele: cria vergonha. Depois eu pedi perdão a ele. Eu, Arimateia, pedi perdão a ele. Porque o Senhor me falou: não diga nenhuma palavra contra teu filho.
eu disse, vai criar vergonha. E eu pedi perdão para ele, aí no púlpito. Ele assentou-se do meu lado e eu pedi perdão para ele. Não é verdade, Abel? Yes. Pedi perdão. Sabe por quê? Porque ainda sobre ele tem uma unção. Amém. Aleluia. Ainda sobre ele tem uma unção. E Deus corrige aqueles que não se portam bem, mas nos proíbe de dizer qualquer palavra inflamatória Oh, Jesus querido. contra alguém. Eu não posso dizer contra vocês. Não posso dizer qualquer palavra que inflame. Porque no livro de Judas, na epístola de Judas, logo depois é Apocalipse. Está escrito que o arcanjo Miguel, veja só, arcanjo é mais do que um anjo. Muitas vezes. Mas ele não disse uma palavra contra o diabo que queria o corpo de Moisés. Moisés estava morto aí, no chão, e ele lutando com o anjo, com o arcanjo Miguel. E Miguel disse, o Senhor te repreenda. Foi essa a palavra, e Satanás saiu. Porque com Deus ninguém brinca. Deus é santo, como disse os serafins, 3 vezes. Santo, santo, santo. Nós podemos ser santos uma vez só. Como Ele é santo, sejamos santos. Mas Ele é santo 2 vezes mais. Por maior que seja nossa santidade, nunca alcançamos a santidade de Deus. Deus é totalmente livre de qualquer sujeira. Ele não habita em sujeira. O Espírito Santo de Deus não habita em coração que abra a boca e diga palavrão. Não. Então, esta lição de Isaías serve para mim e para vocês. Deus não aceita que nós digamos palavrões. Deus não aceita. Portanto, nós temos que respeitar o Senhor em nós. Em nós.
O Senhor está em mim, está em vocês. Então nós temos que respeitar. Só que para uns ele dá mais, para outros ele dá menos. Eu já disse aqui na igreja, de joelho, eu sou um apóstolo. Eu não sou simplesmente um pastor. Eu me acho indigno até de ser chamado pastor. Que o nosso pastor é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu sou um apóstolo. E não tem quem tire isso. Portanto, nós devemos respeitar o Senhor. A nossa boca é a entrada e a saída de todos os males. Se nós falarmos coisas que edifiquem, aí sim, nós receberemos bênçãos do Senhor. Mas se nós dissermos coisas negativas, o Senhor não é culpado. Porque aquilo que o homem semear, isso ele colhe. Isso ele colhe. Outra coisa, uma pessoa, um crente ou uma crente, tanto faz mulher quanto homem, que é corrigido na igreja, porque o que é ligado nos céus, na terra, é nos céus. E o que é desligado na terra é desligado nos céus. Quem disse isso foi Jesus. Então, se eu sou desligado do ministério, por um mal que eu pratiquei, eu sou desligado lá em cima também. Mas, se eu faço as coisas boas e alguém levanta uma calúnia contra mim, pode me excluir do céu, mas o meu nome continua lá. Glória a Deus. Não vale. Portanto, meus amados, cuidado. E às vezes não desligamos daqui, mas a pessoa é desligada lá do céu. O seu nome é riscado ou apagado. E isso é tão certo como 2 mais 2 são 4. Quando nós estivermos na eternidade, é que nós vamos saber que esta palavra é a verdade. Eu vi 2 vezes aqui neste salão o Senhor com uma Bíblia na mão, assim.
assim e disse: este livro é meu. Este livro é meu. E apertava ele assim. Glória a Jesus. Glória a Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Também 2 vezes eu vi aqui neste salão o anjo anotando um por um dos irmãos que estavam aqui no culto. Todas as nossas reuniões são gravadas. O nosso mau comportamento na casa de Deus, seja uma caverna, nós temos que tirar o sapato dos pés. Sabe o que significa tirar o sapato? É tirar o nosso eu. Eu porque eu sou, porque eu faço, porque eu sou assim, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, porque eu sou o melhor crente desta igreja. É tirar o eu para fora, porque diante de Deus ninguém é ninguém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós só iremos receber o título de santos quando nós estivermos lá. Glória a Jesus. Glória a Deus. Isso é bíblico. Ora bacana, mas chucantas. Portanto, nós aqui somos servos. Somos santos, sim, mas esse título só vai ser confirmado lá em cima, Aleluia. porque estamos livres de pecar. Nosso corpo é transformado, Glória a Jesus. será transformado, Glória a Jesus. e nós ficaremos livres de pecar. O pecado não alcançará jamais nossos corpos. Aleluia. Glória a Jesus. Nós somos pecadores salvos.